aí falando sobre alergia alimentar. Então você pode participar junto com a gente pelo 9411-7777, manda sua mensagem, porque tá no ar o nosso quadro Papo Animal. Eu só não peguei pra... Oferecimento Distribuidora Mundi e Vida Distribuidora. Oferecimento Mundi Distribuidora e Vida Distribuidora. Hoje a gente fala sobre alergia alimentar. Como assim, doutor Bruno? O cão também pode sofrer rotineiramente com essa questão de alergia alimentar? Pode, e é uma coisa até comum e subdiagnosticada, porque muitas vezes a gente trata ali alguns problemas de pele que são recorrentes, a gente trata para uma bactéria, trata para um fungo, e essa dermatite sempre volta. Alguma otite também sempre volta. A gente está tratando ali bactéria e fungo, mas às vezes a causa base é a alergia. Então a bactéria e o fungo em questão são só oportunistas, estão só se aproveitando ali daquele problema que a alergia está ocasionando. Então, muitas vezes ela é até subdiagnosticada e é uma coisa que a gente tem que se alertar, tem que suspeitar. Quando a gente realmente vê essas dermatites recorrentes e otite crônica, a gente tem que ter essa suspeita de alergia. Certo. Doutor Bruno, o que é a alergia alimentar? Como que a gente pode caracterizar? Assim, a alergia em si vai ser uma reação de hipersensibilidade, vai ser... O sistema imune vai ver aquele alimento que era para ser normal como um antígeno, vai ver como se fosse um agressor. E ele vai ter uma resposta imune exagerada. Essa resposta imune vai prejudicar o próprio organismo. Essa que é a questão da alergia. A questão da alergia alimentar, né? Tem raça mais específica para ter essa questão de alergia alimentar ou alergias, assim, doutor? Alergias tem raças que estão mais predispostas, né? Mas a questão da alergia alimentar, não. Não. A alergia alimentar em si, não. Algumas outras alergias, como a atopia, tem algumas raças que têm predisposição, mas a alergia alimentar, qualquer animal pode desenvolver. Desde um animal jovem, a um animal idoso, um animal SRD ou um animal de raça definida. Doutor, e como é que a gente pode caracterizar a questão da alergia alimentar? Meu cachorro está lá, tem muita alergia, eu acho que é uma alergia de contato, alergia de ambiente... Mas nunca passa pela minha cabeça que é alimentar. A gente pode conseguir decifrar ou tem que levar ao veterinário? A recomendação é sempre levar ao veterinário, né, que ele é o mais capacitado para chegar nesse diagnóstico. Mas se você suspeita, você pode dizer isso para o veterinário, né? E assim, como é que se procede? Em primeiro lugar, as três principais alergias vão ser essa de contato, vão ser a alergia alimentar e a atopia. Então, o diagnóstico... De contato, alimentar e a atopia. Isso independente da raça? Isso, independente da raça. Essas são as três principais suspeitas de alergias que a gente vai ter. Em primeiro lugar, a gente vai ver, vai tratar essa alergia de contato, então a gente vai usar um ectoparasiticida ali para eliminar qualquer pulga, carrapato, piolho, sarna, a gente elimina tudo. Se os sintomas persistiram, então é porque o animal pode ter alergia alimentar ou atopia. Então, a atopia o que seria? A atopia seria uma falha da barreira cutânea desse animal. Ele vai ter uma falha da barreira de proteção da pele que vai deixar ele predisposto a ter alguns problemas. Eu pergunto, digo a mesma coisa, porque eu tenho em casa uma filha que ela vive com... na verdade, ela tem... Desde quando eu adotei ela foi adotada, a Valentina, ela convive com essa alergia, né? E assim... É muito complicado, doutor, muito complicado. Coça muito, incha, né? E assim, já nem sei mais o que fazer. Olha, a alergia, se a gente suspeita de alergia alimentar, o que a gente faz? A gente vai utilizar uma ração hipoalergênica, como por exemplo essa aqui é Equilíbrio, que vai ser uma ração hipoalergênica. E o interesse dessa ração vai ser... Independente da alergia, a gente já pode estar utilizando a ração hipoalergênica, doutor? Não, ela vai ter indicação para tanto diagnosticar a alergia, porque o diagnóstico vai ser um diagnóstico de exclusão. Certo. A gente vai, como eu falei anteriormente, a gente vai excluir a chance de ser um ectoparasiticida, então a gente vai usar a hipoalergênica para excluir a possibilidade de ser alergia alimentar. A gente indica utilizar ela, por exemplo, durante 8 semanas para diagnosticar, né, durante 2 meses, e a gente observar se os sintomas cessaram. Se os sintomas cessaram, é um forte indicativo de que o animal tem uma alergia alimentar mesmo. Olha só, gente. O que a gente pode fazer? Colocar a ração antiga novamente,
para evidenciar os sintomas novamente de alergia, né? A gente Para você, tipo, provocar a excluir alergia. realmente, né? A gente utiliza, cessou. Então a gente pega e coloca a ração antiga para provocar novamente a alergia. Então a gente confirma que o animal tem alergia alimentar. Olha Então só. é uma ração bem interessante, tanto para o diagnóstico como para o tratamento, né? Ah, é, doutor. Então o diagnóstico pode ser feito da forma de trocar a alimentação. Isso. E já pegando esse gancho aí, tem algum alimento que pode estar causando mais alergias em nossos pets? Sim, sim. A questão da alergia, a alergia vai ser justamente a componentes que a gente vai ter muito comuns nas rações. Vai ser componentes que esse animal vai ser exposto cronicamente. Não vai ser assim alérgico a alguma coisa que ele nunca comeu. Porque, diferente de intolerância, a alergia não vai ser por questão de... Por exemplo, o animal nunca comeu uma proteína de camarão. Então, Sim. ele não vai ter alergia a camarão, porque ele nunca teve contato. Ele pode ter intolerância porque ele pode não ter enzimas para degradar aquela proteína do camarão, mas a alergia ele não vai ter. Animais que comem legumes, frutas, podem desenvolver alergia alimentar, doutor? Normalmente não é esse os principais ingredientes. Né? Os principais ingredientes normalmente são, como eu falei, ingredientes bem comuns na ração, são carboidratos, as partes normalmente são de laticínios e do trigo. E também a parte proteica, ela vai ser normalmente da carne bovina, da carne do frango e, em alguns casos, da carne ovina. Menos frequentemente, mas né? também acontece. Gente, lá em casa os meninos comem tudo. Não só os cachorros, mas os gatos também. Comem verduras, comem fruta. É meio difícil, né, doutor? Os gatos comerem também. Mas os lá de casa comem. Tem algum problema? Não. Não tem, né? Tem algumas frutas e alguns legumes que não tem nenhum problema e alguns deles são até suplementados nas rações também. São suplementados nas rações, né? E, gente, pois os meninos lá em casa adoram fruta, verdura, tanto o Ludovico, o Rafael, eles adoram comer, os dois gatos, né? Porque geralmente gato é um pouco mais assim. Doutor, o animalzinho, o nosso pet já está com alergia. Como que a gente consegue diagnosticar sem olho nu que a gente vê? Tem alguma coisa errada, não está certo, né? Fora as erupções cutâneas que podem existir na pele. Tem cachorro que tá bom lá, mas a gente vê ele mordendo, coçando. Como que a gente pode diagnosticar? Assim, além dos sintomas dermatológicos que eu falei, né, de dermatites recorrentes e de também otites crônicas, certo. Também podem ter alguns sinais gastrointestinais, alguma diarreia crônica, algum vômito também. E como eu falei, o diagnóstico ele vai ser por exclusão, a gente vai excluir as possibilidades e vai chegar no diagnóstico da alergia alimentar. Quando a gente exclui que vai ser, não é alergia ao ectoparasita e respondeu bem ao alimento, a gente provocou e ele realmente voltou a ter crise alérgica, então a gente constata que o animal tem alergia alimentar. Entendido. Mas aí ele coça muito, tem mudança de tonalidade de pelo, alguma coisa do tipo? Pode ter várias alterações dermatológicas, pode ter hiperpigmentação, pode ter liquenificação, que é a espessura da pele ficar um pouco mais grossa, vai depender muito do tempo de reação alérgica e do grau, né, da reação alérgica. Olha só, na verdade, é como a gente sempre fala quando os veterinários aqui no nosso quadro Papo Animal vêm, é que a gente tem que olhar para o nosso animal, né, doutor? A gente tem que olhar, observar, pegar e ver realmente o que está acontecendo, né? Sim. Eu faço isso todo dia lá em casa com os meninos, é impressionante. Na verdade, vira rotina, gente, é rotina. A rotina, a mamãe todo santo dia tá lá cutricando o UD, minha gente. É uma coisa impressionante. Doutor, a gente trouxe aqui a ração hipoalergênica, certo? O nosso animalzinho tá em casa, tá comendo aquela ração normal e aí, do nada, come aquele outro alimento. Realmente a gente tem que fazer esse teste da ração ou a gente pode imediatamente trocar a ração por um alimento natural? Assim, essa ração, ela vai ser justamente como eu falei para diagnosticar, mas ela também vai servir para o tratamento. Ou vice-versa também, até desculpa te interromper, ou vice-versa, ou a gente, corta totalmente a alimentação natural, outras coisas que a gente está dando e deixa ele somente com a ração. O interessante é desde o diagnóstico até o tratamento a gente utilizar somente a ração. Eita, olha, Stefânia, puxão de orelha. Por quê? Porque, por exemplo, você pode estar dando um petisco para ele ali, alguma outra coisa, que pode ter algum alérgeno, pode ter ali uma proteína da carne bovina que ele é alérgico, uma proteína da carne do frango. Essa ração, ela é uma ração que ela vai ter uma
quantidade de ingredientes bem pequena, justamente para evitar que algum desses ingredientes sejam alérgenos. Ela vai ter a proteína hidrolisada de soja. Essa proteína, ela vai ser uma proteína que ela vai meio que passar imperceptível pelo sistema imune do animal, não vai ser detectada como antígeno. Essa que é a sacada dessa ração. Porque assim, o tratamento da alergia é o quê? É você não comer o que é alérgico. Se você é alérgico a camarão, não comer camarão. Essa é uma super premium. Isso, ela é um super prêmio da linha veterinária, que vai ser a linha coadjuvante, né, para tratamentos. Ela é indicada para animais com alergia alimentar, também pode ser utilizada em cães atópicos. Ela também tem indicação até para doença inflamatória intestinal, só que assim... Essa é uma ração prescrita somente pelo médico veterinário, doutor? Normalmente é o médico veterinário que prescreve ela, não é uma ração assim que a gente chega no pet shop e alguém oferece. Então isso já depois que o médico já diagnosticou que o animalzinho tem um probleminha aí de alergia, né? Exatamente. Aí, entendido. essa é a ração que você deve, que o tutor pode utilizar ela para o resto da vida. Mas assim, tem outra opção? Tem, para a gente voltar para uma ração de uma linha que não seja uma linha prescritiva, uma linha normal, uma ração mais tradicional. Como introduzir novamente? O caso, em específico, é a gente identificar qual é o tipo de alergia. A gente investiga qual a ração que o animal se alimentava, qual é o sabor da ração. Era carne bovina, era frango. Da própria equilíbrio vai ter a opção equilíbrio sensitivo, que vai ser uma proteína diferente, uma proteína que esse animal ainda não teve acesso e ele pode ser que não seja alérgico a ela ainda. Última pergunta, doutor, para a gente encerrar. Tem idade específica para o cão desenvolver alergia alimentar? Não tem. Não tem, Pode né? ser qualquer idade. Pode ser pequenininho, já pode ser já mais velho, não interessa, né? Sim. Então tá aí, gente. Realmente a gente está sempre cuidando e olhando para o nosso animal de estimação, para depois não ter um problema maior, dor de cabeça e a gente até perder. E juntamente nesse período, é período que os animais têm muita questão de virose, né? Sim. E aí, às vezes, junta com alergia alimentar, virose, tu não sabe nem o que é. Né? E aí acaba desidratando e essas viroses, quando vem, gente, debilita, né? Exatamente. Debilita o cão tão rápido que é uma coisa impressionante, né, doutor? Sim, sim. Então... Por isso a importância das prevenções, né, da medicina veterinária preventiva, que é muito mais interessante do que você pegar e tratar. Então, seguir os protocolos vacinais, vermifugação, tudo direitinho, fazendo todo um acompanhamento com o médico veterinário, né? Exatamente, porque se a virose vir, não vai fazer diferença nenhuma, né? Doutor Bruno, muito obrigado por estar aqui junto com a gente hoje, tá? É sempre muito bom, participativo, nossos telespectadores, nossa linha interativa está funcionando, Brígida está. Poxa, tem muita mensagem, Tutu. Tem algum aí que tá com problema? Infelizmente. Brígida, vamos trazer aquela ideia que tu me sugeriu ontem para cá, tá? Vamos agora ter nossa linha interativa aqui embaixo, para ser mais fácil da gente estar sempre conectado com o pessoal de casa. Não vou conseguir